servia a Jesus Cristo? De forma 100%. Era a Assembleia de Deus legítima, da qual nós lutamos em Cuiabá e Mato Grosso para continuar. Pastor Sebastião, ainda na sua infância, né, a sua família se converteu, o senhor se converteu aos 13 anos de vida, muito jovem ainda, né? E como é que foram assim, as suas primeiras experiências com Jesus? Eu cresci convidando pessoas para o culto, na casa do meu pai, na casa dos sogros, que posteriormente seriam meus sogros, e em casa particular, porque não tinha templo ainda. Sabe? O primeiro templo foi iniciado quando o saudoso pastor Henrique Leles esteve para fazer o nosso batismo, inclusive o meu, e lançamos a pedra fundamental do primeiro templo em Pirajuba. E aí eu me tornei membro da igreja e continuei ajudando a igreja em tudo que podia, inclusive na construção do primeiro templo. Eu ajudei até o fim. Bom, o senhor ainda adolescente, jovem, o senhor se lembra assim, de experiências que o senhor tenha tido? Porque logo em seguida o senhor começou a trabalhar na obra, né? Foi obreiro, começou a sua carreira ministerial. Como cooperador. Como obreiro, eu fui consagrado ao diaconato, eu tinha já 29 anos. Tinha muita prova, pastor, assim, para que chegasse ao ministério? Prova em tudo. E como é que era? Prova de caráter, prova de obediência? Como é que eram essas provas? Prova de tudo, inclusive de bom pregador e bom cantor. Então, para ser obreiro, tinha que cantar e pregar bem? Pregar bem. Bom, mas aí o senhor tornou-se diácono e logo o senhor passou a dirigir igreja, né? Mas eu comecei a dirigir a congregação da minha cidade, eu tinha mais ou menos 21 anos. E como é que era para o senhor, né? Não sei se o senhor consegue lembrar disso, ainda bem jovem, para as pessoas olharem, respeitarem, como é que era isso aí? Como é que o senhor entende isso? Meu pai sempre nos botou trabalhando desde pequeno. Eu cresci respeitando e fazendo tudo para ser respeitado, embora ser garoto, mas eu fiz tudo para ser respeitado pelos meus colegas, respeitava todos e fazia tudo para que eles me respeitassem também. Em função disso, eu dirigi um trabalho com 21 anos, primeira congregação que eu dirigi tinha mais ou menos 21 anos. Fui bem sucedido e a partir daí eu batizei nas águas com 17 anos e a partir daí eu continuei cooperando de forma mais assídua. O tempo foi passando, o senhor passou a dirigir igreja, aí tornou-se pastor. Como é que foi assim, a sua chamada e a ordenação ao santo ministério da palavra? A minha chamada, como eu disse, é desde a infância. Posteriormente o Senhor me fez saber que eu fui chamado desde o ventre da minha mãe. Quando eu comecei a dirigir trabalho, após esta congregação da minha cidade, dirigi mais uma cidade, inclusive abri trabalho numa cidade chamada Prata, no estado de Minas Gerais. O povo havia mudado, outros haviam morrido, outros haviam desviado. Só tinha um crente que permaneceu fiel, irmão. Na cidade e na fazenda tinha uma viúva, mas não tinha nada um com o outro. Ela era viúva de um marido e ele era viúvo de uma mulher. O senhor dava assistência a essa família? Comecei o trabalho abrindo o templo. Não tinha mais ninguém. Trabalhei numa firma de asfalto e abri o templo fazendo cultos por 5 meses, a partir de quando fui transferido pelo ministério para outra congregação. O senhor nunca pensou em desanimar, desistir, não? Nunca, nunca. Só para você entender. Dia 14 de dezembro eu falei com o general de brigada aqui em Cuiabá. Fui convidado por um pastor da nossa igreja, o coronel, e fui falar com o general. Conversei bastante com ele, respondi as perguntas. Depois eu falei com ele, general, eu tenho sangue de militar. Ele perguntou, por que o senhor sabe? Eu falei, porque meu bisavô materno foi alferes.
e o meu avô paterno foi capitão. E eu tenho sangue de militar porque eu sei que eu luto pela causa do Senhor Jesus desde a infância. E nunca aceitei ninguém falar mal. E se temasse comigo, eu brigava, mas não deixava falar mal da igreja nem de Jesus Cristo. E hoje, já com 80 e tantos anos, eu prossigo aquele soldado de Cristo que não teme nada a favor do Evangelho. Diz para o general, e cantei para ele o coro do hino 212. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente, me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. E esse lance imprevisto já caiu. Nós vivemos hoje no lance imprevisto da perseguição contra a igreja, a partir de quando, muito breve, seremos arrebatados em nome de Jesus. O senhor sempre manteve essa esperança viva? Viva, viva, viva. Eu hoje sou crente como nos dias da minha infância. Sigo a mesma fé, o mesmo temor de Deus, o mesmo amor pelas almas. Eu ligo para pessoas de longe para falar para eles voltar para a igreja, porque Jesus está voltando e coisa e tal. E às vezes ganho almas pelo telefone, a partir de longe. É interessante isso. O senhor se sente, ou se sentiu, ao longo da sua trajetória, um verdadeiro evangelista? Porque eu sempre que conheci o senhor sempre teve essa vertente de evangelizar. A gente não sabia o que era evangelista. Hoje eu sinto que eu era um verdadeiro evangelista. Pelo amor pelas almas. E continuo como fazia no tempo de jovem. Hoje, depois desse tempo todo, trabalhei sem medir esforços e sem medir distância para atender a obra de Deus a vida toda. Hoje eu estou com um problema na locomoção, porque depois que eu operei da coluna cervical, posteriormente da lombar, eu sarei da coluna, tanto cervical quanto lombar. Mas me apareceu uma hérnia de disco, agora por último, uns 2 ou 3 anos atrás, e essa hérnia prejudica o meu nervo ciático e, em função disso, eu tenho a minha locomoção prejudicada. Mas de casa eu faço a obra de Deus, falando, ligando, orando e orientando os pastores na capital e no estado, e a obra não para. A igreja em Cuiabá não tem um dia que não tenha culto, em todas as congregações. Porque o Senhor me ensinou a trabalhar no Evangelho, não sozinho, mas com companheiros. E o Senhor me ensinou que eu não devia ter ciúme e nem inveja de ninguém. Não tenho ciúme, não tenho inveja de quem prega melhor, ou de quem pregou melhor do que eu, ensinava melhor do que eu. Não tinha ciúme. Eu falava para a igreja, o Senhor vai fazer uma grande obra em Cuiabá e Mato Grosso. Quando o Senhor fizer essa grande obra, quer seja através de mim, ou através de você, Joaquim, da senhora Irmã Maria, não importa, contanto que o Senhor faça a grande obra. E não vamos ter inveja de ninguém, vamos trabalhar para que o Senhor faça a grande obra. E o Senhor vem fazendo a grande obra desde muitos anos. O senhor é focado, né? O senhor é uma pessoa que colocou assim um alvo na obra de Deus, e focou nisso. E o senhor influencia outros, o senhor estava contando pra gente. Esse ritmo, né? Apesar das dificuldades agora com locomoção e tal, o senhor continua no mesmo ritmo? Atendo aqui em casa até a hora que tem gente para atender. De segunda a sábado. Às vezes só o domingo que eu fico mais tranquilo para ir para o culto e etc. Experiências espirituais, né? Milagres, Jesus falando com o senhor. Conta pra gente algumas experiências suas, desde assim da juventude até agora. Na oração e na unção.
Eu tenho orado por muita gente, o Senhor tem curado. Há 2 anos, fez 2 anos agora em março, que a minha esposa esteve internada no hospital 8 para 9 dias. Quando ela teve alta, o médico da igreja chegou em casa e me falou, visitar a Nilda, minha esposa, falou comigo: a irmã Nilda tem uma enfermidade que na medicina é incurável. Perguntei como chama a enfermidade. Ele me disse: efizema pulmonar. Falei: obrigado por ter me falado a verdade, agora eu sei como agir. Naquele dia, a gente foi dormir à noite e ela tossiu muito, muito, muito. Eu me angustiei na alma: mas Senhor, ela acaba de chegar do hospital e agora tossindo desse jeito. O Espírito Santo abriu o meu peito e falou comigo: Tiago 5:13. Obrigado, Senhor. Não falei obrigado, não falei obrigado para Deus. Para Deus eu te dou graças, Senhor, que o Senhor me orientou. Abri a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, verso 13, peguei o óleo de unção. A minha esposa estava no banheiro, no lavatório, lavando as mãos. Quando ela veio, eu falei: Nilda, eu vou te ungir com óleo em nome do Senhor Jesus Cristo e vou repreender essa enfermidade em nome de Jesus. E orei chorosamente. Penso que espiritualmente eu molhei os pés de Jesus de lágrima, ou com lágrimas. Era meia-noite já, eu estava orando ainda por ela. Parei, fui deitar, ela continuou chorumingando. Logo ela deu uma tossida, eu clamei na alma: Jesus, o teu sangue tem poder, Jesus, o teu sangue nos garante a vitória. Ela não tossiu mais. Naqueles dias, foi uns 20 dias em Cuiabá, uns 20 dias de frio. Ela não tossiu mais, ela não deu sinal de resfriado. Após aquele frio veio um calor de rachar. E o irmão médico, havia dito para ela: irmã Nilda, a senhora não pode ver ventilador nem ar-condicionado. Aí eu falei: Nilda, agora eu vou morrer torrado com você nesse calor. Aí eu falei pro médico, uma vez que ele esteve aqui, naquele período de 20 dias de frio, eu falei: doutor, Jesus curou minha esposa. Ele falou assim: ah, é? Eu falei: é. Veio o calorzão de 4 dias, depois veio um frio pior do que o primeiro. Quando passou os quase 20 dias de frio, o calor de 4 dias, e agora outro frio pior do que o primeiro, ela não recaiu em nada. Ele falou para mim: acho que Jesus curou mesmo, irmã Nilda. Eu falei: acho não, o Senhor a curou. Ela está, em nome de Jesus Cristo, curada. Pastor Sebastião, vamos falar agora sobre... falamos das primeiras igrejas que o senhor dirigiu, né? O senhor começando no ministério. E aí, como é que foi a sua chamada, né, já para outro estado, que é o estado de São Paulo, por onde o senhor passou? A segunda igreja, além da minha congregação que eu dirigi, foi um templo que estava fechado, como eu disse no princípio, e o pastor presidente me mandou para lá para abrir o trabalho. E eu fui trabalhar numa construtora de asfalto, na área de construção civil. E naqueles dias, eu trabalhei 5 meses, aí o pastor presidente me transferiu para uma congregação. Aquela congregação, o tempo estava caindo. Tempo velho, caindo. Eu não queria construir ali, mas o Senhor me levou a começar a construção de uma forma que eu não tive como deixar a construção para outro fazer. Terminei a construção, inaugurei o templo, pela graça de Deus, e ali eu comecei. O trabalho cresceu muito. Dali eu fui chamado para assumir, eu era vice-presidente do campo, fui chamado para assumir a presidência da igreja, e daquela presidência eu fui transferido para Igarapava, no estado de São Paulo, que é a cidade do meu pai. Assumi a presidência. De Igarapava eu fui transferido pelo pastor Cícero de Lima. De Igarapava fui transferido para Votuporanga. De Votuporanga, pelo pastor Cícero, ele me trouxe no carro dele aqui em Cuiabá
e me deu posse dia 12 de dezembro de 1974. Ou seja, está completando 45 anos de Cuiabá. E se o senhor permitir, dia 12 de dezembro completaremos 45 anos de Cuiabá. Como é que foi quando o senhor chegou aqui? Quando o senhor pisou pela primeira vez aqui em Cuiabá? Eu tinha 43 anos de idade, jovem. Eu vim pela fé, que eu toda a vida confiei no Senhor Jesus. Eu nunca fiz nada sem orar. Se eu vou sair na rua para ir numa farmácia aqui, eu oro: Senhor, me guarda. Eu ando orando de acordo com Judas 20. Orando no Espírito Santo. O senhor já tinha filhos nessa época? 4 filhos. E aí como é que foi transferir de São Paulo para cá? Sem problema. Eu vim pensando em ficar 2 anos em Cuiabá. Se o senhor permitir, em dezembro eu completo 45 anos. Quem me deu posse que foi o pastor Cícero Conoto de Lima. Como é que o senhor recebeu essa missão, né? Na verdade, ele comissionou o senhor para uma novidade, né? Para um trabalho que é praticamente inicial, embora né, tivesse poucas igrejas, poucos crentes. Eu já era um garoto bem sovado pelo Senhor Deus. E quando assumi aqui, não tinha outra coisa a fazer senão confiar no Senhor. Portanto, o nosso ministério aqui, o regime do nosso ministério é teocrático. Deus é o governo, Deus dá o governo. De tal forma que eu não brigo com ninguém aqui, nem com membro, nem com pastor. Se está errado, eu ensino o caminho certo. Se obedece, eu continuo. Se não obedece, eu insisto um pouco. Quando vejo que não tenho condições, eu oro: Senhor Jesus, eu vim até aqui com fulano ou com fulana. A partir de agora eu não tenho mais o que fazer. Agora o Senhor cuida daquele que é teu. Aí o senhor entrega para Jesus? Entrego totalmente. Daí a pouco, às vezes a pessoa vem: ô pastor, quero consertar a minha vida com a igreja. Ah, é? Por quê? Não, porque Deus fez assim comigo e coisa e tal. Eu ouço o que Deus fez com a pessoa para ele voltar para a igreja e não o critico. Eu sabia que você ia voltar, não falo assim. Eu falo: ah, tudo bem, glória a Deus. Foi bom porque eu aprendo com você mais um pouquinho das coisas de Deus. Como que foi que Deus fez? Assim, assim, assado. Glória a Deus. A pessoa vem e fica firme. Porque se o pastor criticar: ah, eu sabia que Deus ia fazer isso com você, estraga tudo. Eu estou conversando com o pastor Sebastião Rodrigues de Souza, presidente da Assembleia de Deus no estado do Mato Grosso. Vou um rápido intervalo e já voltamos. Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos: com cerca de 15.000 notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD.
Voltamos do break. Que entrevista maravilhosa com o pastor Sebastião Rodrigues de Souza, presidente da Assembleia de Deus no estado de Mato Grosso. O senhor foi recebido pelos crentes que aqui estavam, em Cuiabá, e começou a implementar um trabalho de evangelização. Por Deus, naquele tempo que eu assumi Cuiabá, Mato Grosso começou a crescer. Vinha gente de toda parte do Brasil. E a igreja de Cuiabá, como igreja dinâmica, que sempre foi, teve que sustentar obreiro lá para conduzir o povo que vinha de fora e, consequentemente, ela tinha que construir templo e casa pastoral. A igreja central aqui de Cuiabá. E ela fez isso o tempo todo, até que o trabalho do Estado criou força e cada igreja passou a dirigir os seus próprios trabalhos, espiritualmente, ministerialmente e financeiramente. Quer dizer, então, que a forma que o senhor arrumou para fazer com que a igreja ficasse firme foi construindo templos e casas pastorais e dando suporte a esses obreiros que foram se engajando. Exatamente, não tinha outro caminho. E hoje são quantas igrejas em todo o estado? Quantas congregações? O senhor tem ideia? Quantos crentes o estado de Mato Grosso produziu nesse tempo? É muita coisa. Há pouco tempo, em tempo passado, a gente imaginava 200 mil crentes em Cuiabá e Mato Grosso. Mas hoje duplicou, triplicou esse número. Perdeu a conta. Templos são... Todas as cidades de Mato Grosso têm templo e muitas fazendas de Mato Grosso têm templo. Nós temos uma fazenda aqui chamada Novo Mato Grosso, temos um templo tão bem construído que alguma igreja autônoma do Brasil não é igual àquele templo de uma fazenda. O senhor sempre teve visão social, né? Inclusive na década dos anos 2000, o senhor inaugurou um assentamento chamado Gamaliel. Temos, né? Ele. Como é que foram surgindo essas ideias? Esse assentamento de Gamaliel surgiu. Eu sempre tive desejo em Cuiabá de pegar terreno do município, podia ser longe do centro da capital, como doação para irmãos fazer casa, terreno, por exemplo, de 15 por 30, fazer casa, fazer uma forma de criar galinhas, hortaliças, para sobreviver com menos dificuldade. Mas não consegui. Quando um deputado, membro da igreja, se elegeu, ele me perguntou se eu teria alguma coisa de social a pedir para ele, para o Estado. Falei, não, eu pedi muita vez, não fui atendido, hoje eu não tenho mais plano. Qual era o plano que o senhor tinha? Contei para ele. Aí eu vou ver. Eu pensava em conseguir um terreno de 12 ou 15 por 30. Ele conseguiu no estado uma área que deu 175 chácaras de 12 mil metros quadrados cada chácara. Tamanho bom. E ainda o governo deu dinheiro para comprar material. A convenção estadual só faria as casas. O material o Estado deu. Um dos grandes trabalhos que o senhor fez aqui foi o Centro de Evangelização, que é o Grande Templo de Cuiabá. Né? Como é que foi naquela época? Né? Porque o Grande Templo começou a ser construído nos anos 80. Inauguramos o Templo 7, 20 de junho de 76, 2 anos de obra. E a partir daí, a igreja pensou que esse seria o templo que o senhor havia falado em tempos passados, que aqui seria construído um templo grande, assim assado. Mas o senhor começou a apertar para construir o templo grande. Num culto de consagração no sábado, num sábado, dia de Santa Ceia, o senhor usou alguém para falar comigo em cima e disse: lance mão à obra, que eu não deixarei faltar nada. Foi um culto onde o Senhor desceu no meio da igreja. Eu me senti como se estivesse já na Santa Jerusalém, ou não sabia se eu tinha voltado lá para
Templo de Salomão em Jerusalém, ou se eu estava em Cuiabá. Foi uma apoteose espiritual. Muito grande. E aí o Senhor determinou. À noite eu falei para a igreja e o Senhor deu o tamanho do templo. À noite eu falei para a igreja na Santa Ceia o que havia acontecido durante o dia. Pedi aprovação se a igreja aprovaria a construção de um templo de 100 por 100 redondo. A igreja aprovou. Começamos, o Senhor não deixou faltar nada. Até a inauguração. Inauguramos 26 de julho de 96. 11 anos de obra, certinho. E o templo lá tem capacidade para 20 mil pessoas, né? 22 mil pessoas sentadas. Foi feito como os engenheiros quiseram. Veio um vento e derrubou. Por Deus tínhamos feito seguro. O segundo templo foi feito como está. Um dos engenheiros não aceitou o plano do projeto. Aí ele saiu, deixou só alguns outros e nós construímos em 11 anos. E nesse período teve muitas lutas, inclusive na segunda construção. Como fomos levantar a segunda estrutura para cobertura, levantamos uma tesoura pesando 2.560 quilos. Fizemos duas torres, uma mais baixa, outra mais alta. A mais alta ficou curta, porque teria que levar lá em cima 30 metros de altura, 32 metros de altura, para engastar na tesoura que está lá suportando esse peso. Nesse período de tempo, eu não morri de angústia porque Deus não deixou. Teve algum momento que o senhor chegou assim e fechou mesmo com Jesus? Eu clamei a Jesus misericórdia enquanto o meu coração conseguiu. Teve uma hora que eu não tive mais como clamar, até porque havia esgotado os termos de misericórdia. A minha alma clamou: Senhor, tem dó de nós. Tem homem que empreende uma grande responsabilidade e quando vê que não dá conta, vai embora, desaparece, ninguém sabe tudo dele. Mas nós aqui não podemos. Somos servos teus. Temos que ir até o fim. Nesse período, Deus abençoou, que eles levantaram aquela tesoura depois de emendar a torre para suspender o tífor lá em cima, engatar novamente e puxar até engastar lá na tesoura e botar o pino. Naturalmente foi muito sofrimento, muito gasto financeiro, né? Talvez muitas cobranças. Será que isso vai dar certo? Não vai dar certo? Deus falou assim para mim, naquele culto que tivemos, o Senhor falou: lance mão à obra, eis que eu não deixarei faltar nada. O Senhor não deixou faltar nada e não deixou vencer nada para pagar depois do vencimento. O Senhor deu tudo. Teve vezes que a gente, para dar lugar para pessoas que vinham da cadeia recentemente, trabalhar para ganhar o pão, levava para lá a pedido de alguém. E essas pessoas vinham como que convertidos, mas começavam a fazer coisas erradas lá, fumar e etc. Acabava o dinheiro, a gente não tinha dinheiro para pagar empregado. Aí o Senhor nos lembrou, nos fez saber que eram aquelas pessoas que estavam impedindo a obra. A gente se acertava com eles, mandava embora, o dinheiro voltava. Ao longo da construção, alguém criticava: pastor, que esse montado de concreto aí, o Senhor Jesus não precisa de concreto. Eu falava: olha, esse dinheiro do concreto, a construção do grande templo, não é da igreja, esse é um dinheiro extra que o Senhor dá para a igreja para construir o grande templo. Depois de inaugurado, vieram alguns pastores aí, sempre vinha, especialmente do Rio. O Rio de Janeiro foi quem nos visitou mais, foi quem nos honrou. Todos os estados do Brasil vieram,
mas do Rio vinha mais gente. Inclusive uma família, no dia que começou a inauguração, ele veio, hospedou no Grande Templo, ficou até o término, 30 dias de trabalho, ele ficou até o final com a família aí. Nos honrou muito isso. O pessoal do Rio vinha fazer inscrição para estar na igreja no tempo nos dias de inauguração. Passava pela primeira mesa, quanto paga? Vai para frente. Foi na segunda, na terceira, na última, eu quero pagar porque eu vou ficar no Grande Templo o tempo todo. Não, você não vai pagar nada, mas eu vou comer e dormir aqui. Você pode comer e dormir que você não vai pagar nada. O povo do Rio ficou de boca aberta, mas nunca viu um negócio desse. Não cobramos nada. Não cobramos nada de ninguém. Pastor, não foi só nessa área que o senhor foi bem sucedido, né? O senhor também fundou uma rádio, uma faculdade. Tudo. O senhor dinamizou a igreja, né? A Escola Gunavinho está com mais de 30, parece que já fez 32 ou 33 anos. A Fakes fechamos, que deu muito prejuízo para a igreja. Inadimplência, dilapidação, deu muito prejuízo. Estamos fechando ao longo do tempo, mas estamos dando aulas para alunos que ficou para trás, até que todos estejam formados. E aí encerraremos 100% a Fakes, em nome de Jesus. Mas em compensação, vamos criar um seminário bíblico pentecostal que funcionará a nível do e-book. E-book é uma escola de crianças que o Senhor deu para uma irmã professora. O e-book significa Instituto Bíblico Único Caminho. E as professoras ensinam o texto bíblico e a sua interpretação. Nós não temos mais sala para abrigar crianças de crentes e descrentes. Gente descrente traz criança para o templo sede para estudar. E em função disso, o Ronaldo nos atendeu, está fazendo já, a CPAD está produzindo material para todo o e-book. Cuiabá, muitos estados do estado do Mato Grosso, está entrando para fora, para o exterior já. Que entrevista maravilhosa com o pastor Sebastião. Estamos falando das experiências dele, das vivências ministeriais. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando hoje está sendo ricamente abençoado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos aqui na TV CPAD. Algumas pessoas pensam que as crenças e valores cristãos não são mais relevantes atualmente. Mas pense, como seria o mundo sem o cristianismo? Leia Inimaginável e descubra como, ao longo da história, os ensinamentos de Jesus mudaram o mundo drasticamente e para melhor. Se você se preocupa para onde vai este mundo, não pode deixar de ler este livro sugestivo e revelador. Inimaginável, um produto com a qualidade CPAD. O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. Neste bloco, nós estamos conversando com o pastor Sebastião Rodrigues de Souza, falando das experiências marcantes que ele tem durante a sua vida ministerial com o Senhor Jesus. Pastor, vamos falar sobre o período que o senhor esteve na Convenção Geral como presidente, né? Parece que o senhor teve 2 momentos como presidente, nos anos 90, se não me engano, 93 e 95. A convenção se deu aqui, por sinal, com a cobertura do tempo caída. De dia chovia, enchia d'água a nave. À noite, à tarde tirava água, à noite era o culto.
Foi difícil, mas foi maravilhoso. E naquela convenção me elegeram presidente do CGDB. Fiquei muito honrado, trabalhei como servo de Deus, dependendo do Senhor em tudo. Venci e ainda sou o primeiro vice-presidente da Convenção Geral até hoje. Pois é, o senhor sempre foi muito bom de voto. Em todo o Brasil, o senhor sempre foi uma referência. Quem me mandou primeiramente para o Conselho Executivo da CPAD foi o pastor Cícero. Depois ele falou para mim ir para a convenção, que ele queria que eu estivesse na CGDB e na CPAD. Eu obedeci a ordem dele. Primeira eleição fiquei de suplente no conselho da casa. No segundo eu elegi e sempre elegi como um conselheiro, depois como vice-presidente, umas vezes como presidente, depois como vice. Não interessei mais de candidatar para presidente, porque eu sempre fui um pastor igrejeiro. Eu tenho que estar na igreja domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E para ser presidente da convenção tem que andar no Brasil inteiro, não? E o Brasil cresceu muito também, né? E aí é difícil. E para mim não era viável. Por isso eu fiquei como vice a vida toda. Até hoje estou como primeiro vice, pela graça de Deus e pela bondade dos companheiros do Brasil inteiro, que não têm inimizade com ninguém. Todos os pastores do Brasil são meus amigos e eu sou amigo de todos. Tão importante quanto ser o presidente é ser um bom vice. O senhor guarda essa certeza, sim? Guardo. O senhor é um apoiador? Convictamente. Eu nunca pensei, nas lutas difíceis, eu nunca pensei em abandonar a obra do Senhor. Eu sempre fui um soldado valente. Vou até o fim, mas não abandono. E bons costumes, nós trabalhamos aqui, pela revitalização da igreja, que é uma ordem divina. Lá em São Paulo, os pastores pediram para me escrever alguma coisa, eu escrevi. O Dr. Ronaldo permitiu escrever tudo num exemplar do Ministério da Paz. 20 mil exemplares compramos. Como não deu, o pastor Gutenberg preparou mais 5 mil pelo nosso jornal de última hora aqui. Eu escrevi o que o Senhor Deus mandou. O Senhor Jesus mandou no seu requerimento. Foi o que os pastores pediram para escrever, para saber qual é o requerimento de Jesus em relação à igreja, em relação à revitalização da igreja, para o preparo para o arrebatamento. O senhor fez então um documento que chama a atenção de toda a igreja. Eu escrevi preparo para o arrebatamento, arrebatamento em si, bodas do Cordeiro, guerra do Armagedon após a grande tribulação, quando o Senhor descerá para estabelecer o seu reino messiânico, 1000 anos, e até o juízo final eu escrevo. Bom, pastor, no período que o senhor esteve lá na CGADB, o senhor foi presidente da CGADB, eu me lembro que na sequência teve a inauguração do prédio, da sede lá. O senhor atuou também na obra lá, não? Inclusive estive com o saudoso e inesquecível Emílio Conde no seu quarto. Quando ele me viu, a primeira coisa que ele perguntou: ô irmão Sebastião, e amado do senhor, como vai, igreja? Vai bem, irmão Emílio Conde, vai bem, graças a Deus. Então tá bom. Aí me disseram que ele estava em estado terminal, ele sofria a crise, soltava a caneta e deitava. Quando melhorava, ele pegava a caneta e continuava escrevendo. Escreveu até o fim. Dos pioneiros da Assembleia de Deus, com quais o senhor conviveu? Pioneiros: João de Oliveira, João Pereira de Andrade Silva, Alcebiades Pereira de Vasconcelos. Daniel Berg, o senhor conheceu? Não conheci. Não conheci Daniel, não conheci Gunnar Vingre. Conheci aquele pastor que esteve por ocasião da 8ª Conferência Mundial Pentecostal. Estava no São Cristóvão, quando ouvimos uma jovem israelense contando a história
da Guerra dos 6 Dias. Pastor Sebastião, o senhor me falava aqui antes da entrevista que o senhor teve uma visão, quando era muito jovem, né? E como é que foi essa visão? Parece que a terra abria. Como é que foi essa experiência? Eu estava na sala, na casa de uma prima minha, eu tinha de 13 para 16 anos. Não lembro bem. Eles estavam falando sobre televisão. E eu ouvindo, naquele tempo tinha um ditado que hoje talvez pouca gente conhece. Eu estava ali sapeando, ouvindo uma coisa sem interesse. Aí o Espírito Santo abriu aqui, ó, daqui até aqui. E falou comigo: televisão não é para crente. Eu tremi todo, sabe? E orei na alma: Senhor, só eu que sou crente aqui, o Senhor me repreendeu, esse povo ouviu o Senhor me repreendendo. Eu esperei 2 minutos para ver a reação do povo. Ninguém reagiu, eu notei que ninguém ouviu. Quando eu notei que ninguém ouviu, eu pedi licença à minha prima: até logo, eu vou embora. Não, a conversa está boa. Não, até logo, vou embora. Com as pernas tremendo, falei para meu pai, minha mãe, meus irmãos, para a igreja local, que o Senhor havia me mostrado. 50 e tantos anos depois, eu estava aqui no Alpendre, assentado 5 para 6 horas, apreciando os carros descendo na rua, as nuvens e os prédios. O Espírito Santo falou comigo: lembras daquele dia que estava sozinho como crente, na casa cheia de gente, e o Senhor te repreendeu, só você recebeu a repreensão divina e ninguém mais ouviu? Lembro, Senhor. O Espírito Santo falou: lembras daquele dia? Lembro, Senhor. O Espírito Santo falou: assim será no dia do arrebatamento. Só subirá ao encontro de Jesus quem tiver salvo. E só estará salvo quem estiver com os 2 pés na igreja. Estiver com o pé na igreja, o pé no mundo, não ouvirá o som da trombeta. Eu vim para Cuiabá, esses campos de Cuiabá, com R$5.000 no valor de hoje, eu requeriria latifúndio de terra. Hoje os campos de Cuiabá ninguém vende. Vende ouro, mas campo ninguém vende, porque é uma fartura de semente de soja, né? É um ouro branco, né? Uhum. Eu não comprei 1 palmo de terra, porque o meu objetivo aqui era a igreja, a evangelização e cuidar do povo de Deus para o preparo para o arrebatamento. Eu tenho essa casa porque eu já trouxe um pedaço de onde vim. Construí aqui, era da igreja, depois consegui uma casa para mim e troquei por esta aqui. Eu tenho as minhas mãos limpas diante da igreja, do Senhor Jesus e da sociedade. Nunca peguei 1 centavo da igreja sem autorização. Essa experiência é boa para o jovem ouvir, né, pastor? E não faço isso para servir de conversa para ninguém. Eu faço por temor de Deus. Porque quando o Senhor me mostrou aquela cratera vulcânica, eu pensei, com 5 para 6 anos, eu pensei, isso aqui só pode ser um inferno. Para a gente não vir para o inferno, a gente tem que ser obediente a Deus. E para eu obedecer a Deus, eu tenho que ser honesto. Todo esse ensino que o senhor fez ao longo dos anos, e muitos até criticaram ou criticam o senhor, acham que o senhor é uma pessoa até muito dura, muito rígida, tem um fundamento. Tem, eu louvo a Deus. Olha aqui, ó. Amigos do ministério, eu percebia, com vergonha de mim perto deles, porque eu tinha a cabeça branca desde jovem, desde 40 anos, e eles cabelinho pintado, ficava com vergonha de mim, cabelo branco, perto deles. Mas eu nunca levei isso em conta, para não deixar de estar perto deles, e para ter cabelo sem pintar a vida toda, desde jovem. O senhor não se importa com crítica, com reprovação? Não importa nada, crítica para mim, como diz o Provérbios, é vitamina para o meu tutano. Nós estamos vivendo um tempo que é um tempo muito difícil, né? Hoje existem muitos pastores que estão entrando pelo caminho do divórcio, muitos pastores que têm 2 palavras. Uma vez um pastor me ligou, não sei quem foi, conhecido, mas eu não perguntei o nome. Falou para mim: pastor, por que o senhor não se jubila?
Aí eu me perguntei, eu jubilar? Sim, porque o senhor não jubila. O senhor jubilando, o senhor vai viver tranquilo, sem problema? Falei, não, rapaz, eu jubilo quando o senhor me recolher ou quando Deus levar a igreja, eu vou junto. Mas eu não jubilo. Enquanto tiver fogo de vida, eu trabalho para Jesus. Passaram uns tempinhos, eu precisava operar da catarata dos olhos, como eu fiz, e orei uma semana, depois orei mais uma semana, pedi à igreja uma semana de oração, depois mais uma. No primeiro dia de oração, o Senhor usou um pastor em profecia e falou comigo, eis que há pastores fazendo reuniões pró-jubilação. Entendi que era para mim. Mas esquecem que eu sou Deus que abro sepultura, e muitos já desceram, e alguns não estão comigo, porque eram homens corruptos. Eu tremi todo, oh Jesus, misericórdia, eu nem quis lembrar quem meu conhecido havia morrido por último, para não preocupar. O Senhor me falou isso. Eu ensino na convenção aqui, cuidado com o dinheiro da igreja, que o pastor não é dono da igreja, do dinheiro da igreja. O pastor é dono do dinheiro que ele dá para a sua manutenção. O dinheiro da igreja é para a prosperidade da igreja. E esse negócio agora de pastores, muitos até ditos assembleanos, divorciando. Como é que o senhor vê isso aí? É colocar a sua salvação em jogo. O Senhor me falou um dia, cuidar com o perigo do divórcio. Quer dizer, cuidar para não deixar ninguém divorciar na igreja. E pastor divorciar, isso aí é um caminho da perdição. Terrível, né? Não é porque eu vou fazer 70 anos de casado com a minha esposa que eu falo isso. É no temor de Deus que eu falo para você isso aí. Divórcio vai levar muitos pastores a perder a salvação. Morrer pensando que está salvo e depara com uma escuridão que nunca mais vê luz. Malaquias 2, desde o verso 1 fala sobre isso, mas vou ler do 14 ao 16. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher de tua mocidade. Assim, com a qual tu fosse desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito, e por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos com vosso espírito e não sejais desleais. Divórcio está implícito aqui. O Senhor foi testemunho do teu casamento, do meu casamento, com a mulher da tua mocidade. E Ele foi testemunha querendo uma semente de piedosos. E, no entanto, estão desviando essas sementes piedosos para a maldição com o divórcio. E esse ano, o ano de 2019, é 75 anos, né, da igreja aqui em Cuiabá? Eu sou 45, mas a organização da igreja é 75. Então Cuiabá vai estar em festa nesse ano? Cuiabá vive em festa, a Assembleia de Deus em Cuiabá vive em festa. Evangelização, estudo bíblico, oração, jejuns. É a marca da igreja? É a marca da igreja.
Pastor, eu gostaria que o senhor pudesse então deixar agora, né, a gente está chegando aí ao final dessa entrevista, que o senhor pudesse deixar aquela palavra que está no teu coração, que é do seu coração, né? Aquela palavra, de repente, para o dia que o senhor não estiver mais aqui, que o senhor gostaria que ficasse gravado no coração dos pastores do Brasil. Eu deixo para vocês, quer eu vá primeiro, ou vá depois, ou vá juntos, não despreze o Senhor Deus. Lembre do que o Senhor me fez pensar quando eu tinha idade de terra de 5 para 6 anos. Isso aqui é o inferno. E para a gente livrar desse inferno, a gente tem que ser obediente a Deus. Para ser obediente a Deus, tem que ser obediente à sua santa palavra. Sejam fiéis a Deus. Mas me criticam, deixa criticar. Eu reitero, crítica de alguém que fez por eu ser zeloso pela doutrina e amante dos bons costumes e da prática da santificação. As críticas para mim serviam de vitamina para os meus ossos. Nunca liguei, pode criticar de mim à vontade. Eu nunca liguei para a crítica. Pelo contrário, eu louvo a Deus por estar criticado, por ser fiel ao Criador. Vou ler uma palavra aqui para completar. Apocalipse 20, verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O céu e a terra, quando viu o Senhor Jesus sentado sobre o trono branco, assustaram tanto que fugiram dos seus lugares, e até hoje não achou lugar para eles. O novo céu e a nova terra vão ser criados por Deus em meio ao juízo final e à subida da igreja para herdar com Cristo o seu reino eterno. O senhor não concorda então com essa falta de respeito, né? Não concordo, discordo veementemente por essa falta de respeito ao Senhor Jesus. Nós temos que respeitar o Senhor Jesus. Ele é Senhor, não é o Jesus. O ímpio diz o Cristo, mas o crente não pode dizer o Cristo. O crente tem que ser o Senhor Jesus Cristo, ou então Cristo fez isso e aquilo, porque Jesus Cristo significa Jesus Salvador, Cristo ungido, o Salvador ungido de Deus, Filho de Deus. Então nós temos que ter respeito pelo nome Senhor Jesus e pelo nome do Senhor Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus poderoso, onipotente, onipresente e onisciente. O Deus que determina o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, e que diz: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 46, verso 9 e 10. 2 Timóteo 2, a partir do verso 11. Palavra fiel é esta: que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Jesus disse através de Marcos 15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que crer e for batizado por um ser fiel será salvo, mas o que não crer já está condenado, porque o Senhor diz aqui nesta palavra, 2 Timóteo 2 e o verso 11. Palavra fiel é esta: que se morrermos com Cristo, se morrermos com ele, também com ele reinaremos, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ele disse: quem não crê
será condenado. Não tem escape. Quem não crê será condenado, porque a palavra do Senhor Jesus não volta atrás. Está explícito aqui, ó. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Jesus não morreu em nosso lugar, Jesus morreu por nós. Nenhum de nós teria condições de morrer a morte de Jesus para salvar a todos que nele crê. Então Ele não morreu em nosso lugar. Ele morreu sim por nós. E se todos os 70 bilhões de viventes que vivem no mundo inteiro se converter a Cristo, Ele tem poder para salvar a todos. O poder dele é inesgotável. Mas salva quem crer e o servir fielmente até o fim, disse Mateus. Portanto, Deus abençoe os irmãos do Brasil inteiro, Deus abençoe os pastores, a quem agradeço penhoradamente, em nome de Jesus, pelo apoio. Então, a nossa vida tem que ser reta diante de Deus. Reta, com fidelidade e com temor do Senhor, porque Jesus vem buscar o seu povo. Quem for salvo sobe ao som da trombeta. O Espírito Santo também nunca me falou o som da última trombeta, ou ao som da trombeta. Quem for salvo sobe. Quem tiver um pé na igreja, um pé no mundo, qualquer que seja o mundanismo que você adota, você não está salvo. A trombeta soará, você não ouvirá. Se você não ouvir, você não será levado pelo Espírito Santo a encontrar Jesus nos ares. Então, o tempo é hoje. Então temos que estar preparados. Temos que estar preparados a todo momento. Me pergunto, o senhor está preparado? Pela graça de Deus, estou preparado a qualquer momento. Glória a Jesus. Eu acho que esse é o maior anelo que o crente tem, né? O momento do encontro, o momento de ouvir o Senhor chamar, né? Vai ser o dia da vitória. Isaías 21 diz que guarda que houve de noite, guarda que houve de noite. O guarda responde, vem amanhã, vem também à noite. Se quereis perguntar e vinde. Essa noite, nós estamos vivendo o restante da noite que caiu nos dias da igreja primitiva. Aquela noite, Jesus disse aos discípulos, os discípulos disseram a Jesus, Senhor, fica conosco que a noite é chegada. O Senhor disse, não disse nada para eles, orou para comer o pão, na oração eles entenderam que era o Jesus. Era o Senhor Jesus, que ele orou e desapareceu. Aí um disse para o outro, não, porventura não ardia o nosso coração quando ele falava com a gente sobre as Escrituras? Essa noite está passando e vem o dia da manhã, do grande dia para a igreja, para os salvos. Estaremos com o Senhor na grande cidade, a Nova Jerusalém, participando da grande festa das bodas do Cordeiro. Mas para isso, caro irmão, irmãs, fiquem preparados, porque a trombeta soará. Quem ouvir, subirá a encontrar Jesus nos ares. Quem não ouvir, vai correr de um lado para o outro, no desespero. Senhor, eu também sou crente, sou pastor, mas eu não subi, Jesus. Eu quero subir. Mas já foi, a igreja está lá nas bodas do Cordeiro. Então hoje é dia aceitável. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de estar preparado. Amém? Pastor, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui na sua casa, dia 21/6 do ano de 2019, podendo falar das maravilhas de Deus, dia que nós gravamos essa entrevista. O privilégio foi meu de vê-lo mais uma vez aqui em Cuiabá. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou a entrevista com o pastor Sebastião Rodrigues de Souza, líder da Assembleia de Deus em Cuiabá e primeiro vice-presidente da CGADB. Caso você tenha gostado do conteúdo, curta, comente e compartilhe. Também inscreva-se em nosso canal e ative as notificações no sininho. A paz do Senhor a todos e até nosso próximo encontro.
Pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD. Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD. A Assembleia de Deus em Cuiabá, Mato Grosso, celebra seu jubileu de brilhante. Pujante na evangelização dos 75 anos que celebra, a igreja é liderada há 45 anos pelo pastor Sebastião Rodrigues de Souza, primeiro vice-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB. Sobre chamada ministerial, crescimento da igreja e zelo doutrinário, o líder pentecostal conversou com o repórter Jorge Andrade. Confira. O meu entrevistado tem 88 anos, converteu-se ao Evangelho com 13 anos e há 45 anos ele dedica a vida dele a Mato Grosso, especialmente a cidade de Cuiabá, onde preside a Assembleia de Deus, não só no estado, mas também na capital. Pastor Sebastião Rodrigues de Souza, é uma alegria estar com o senhor no dia de hoje, pastor. Muito obrigado. Pastor Sebastião, eu vim aqui para ouvir o senhor me contar como é que foi a sua conversão a Jesus Cristo. A minha conversão se deu quando meu pai foi no estado de São Paulo, de onde ele veio, e lá ele ganhou uma Bíblia e voltou para casa e começou a ensinar a minha mãe o Evangelho de Jesus Cristo, sem conhecimento, pelo fato de estar lendo a Bíblia a partir de então. Mas lembro que aos 3 para 4 anos, ele falou com a minha mãe que um homem levava a gente no rio, afundava na água e tirava de volta, que é o batismo. Ele não sabia o que era. O senhor é mineiro, de uma cidade do interior de Minas Gerais. Como é que era naquela época? Sou mineiro do Triângulo. Como é que era naquela época servir a Jesus Cristo? De forma 100%. Era a Assembleia de Deus legítima, da qual nós lutamos em Cuiabá e Mato Grosso para continuar. Pastor Sebastião, ainda na sua infância, né, a sua família se converteu, o senhor se converteu aos 13 anos de vida, muito jovem ainda, né? E como é que foram assim, as suas primeiras experiências com Jesus? Eu cresci